Bora comigo. Qualidade, bom atendimento, credibilidade e os melhores preços. Você só encontra no Posto e Restaurante Beira Rio. Posto e Restaurante Beira Rio, BR 040, quilômetro 272. Hoje o Bora Comigo conta a história de Cleonice, professora na nossa cidade. Ela vai trazer a sua história para que a gente faça a nossa história. Cleonice, bom dia. Bom dia, Lucindo. Para mim é uma satisfação imensa estar com a senhora, porque desde o início que eu tive a ideia de criar esse programa, eu pensei em uma pessoa que falasse sobre a educação. E nesse primeiro momento, a pessoa que eu pensei, porque fez parte da minha infância, fez parte dos meus estudos, e como nós moramos no mesmo bairro, a gente sempre está se vendo, e quando eu vi a senhora, dava uma saudade tremenda, né? De estar recontando e contando as nossas histórias, porque o tempo, ele não volta, né? Não volta. E aquele tempo nosso era muito bom. Quem é a Cleonice? Eu sou Cleonice Ribeiro Malaquias dos Santos, né? Esposa do Paulo Roberto dos Santos, filha de Cláudio Malaquias e Ornelina, que era o sonho dele ver os filhos deles estudar, né? Todos tinham que estudar, e ele queria que a gente fosse professor. Assim, meu pai sonhava muito com a gente, muito mesmo. E ele, tanto ele como minha mãe, e ele fez questão. Então, nós somos 4 filhas mulheres e todas 4 professoras. Que bom, hein? A família de professoras. E como surgiu essa vontade de... A senhora já falou do segmento da família, mas a vontade, dentro do coração, por que eu vou ser professora? A gente via muitas dificuldades dentro da minha casa mesmo, né? Antigamente, uma mulher com 15 filhos, passava por muita dificuldade, e assim, ela já tinha sido professora em roça, né? E o sonho dela era ter continuado, e ela não pôde continuar, porque era tanto filho, ela tinha que cuidar dos filhos, né? Antigamente, a mulher não podia sair para trabalhar. Então, eles sonharam com isso. E eu também sonhei. Tudo que eu aprendia na escola, meu pai, como não tinha tido escola para ele naquela época, a gente tinha que ensinar para ele. A gente aprendia na escola e passava para o meu pai. Aí foi nascendo aquela vontade de realmente ser professora. E nós todos. Era a dificuldade de antigamente, mas a facilidade dos mais jovens de estar ensinando os mais velhos, né? E olha que era tudo pago, hein? Ele teve vez dele ser 6 filhos, fazendo ginásio no Paulo VI, tudo era pago. E ele dava conta. E só ele trabalhando. Só ele trabalhando. E isso é o que é o mais interessante dos tempos que passaram, né? As pessoas falam que a gente tinha uma dificuldade muito grande nos tempos passados, mas eu acho que aquela dificuldade, ela supria com amor, com carinho, muito, né? E com muito trabalho. Ele já chegava em casa, já brincando, já conversando, e olhando o que é que nós tínhamos estudado, como nós tínhamos passado o dia. Era a cobrança. Era a cobrança dele e a gente tinha que passar para ele. A primeira escola que a senhora lecionou, aqui dentro de Três Marias? Foi aqui no Joaquim de Lima, aquela primeira escola do Joaquim de Lima. Joaquim Antônio de Lima? Joaquim Antônio de Lima. Que eu tive a grata satisfação de ser aluno da senhora. Não sei se a senhora lembra, né? De você. Não era um aluno 100%, não. Era 101%. Como diz, os meus alunos eram todos bons. Eram todos bons. A gente, nós aprendemos muito lá naquela época, né? Com a senhora. Você era do Joaquim de Lima? Eu era do Joaquim Antônio de Lima. Tá vendo? De Djalma. Isso. Onde nasceu o Wagner, o Verbinho. Isso. Eram todos bons alunos. Quando chegava na sexta-feira, se todo mundo fizer tudo certinho, fizer tudo bem, foram bons alunos. Na sexta-feira era palco. Cada um ia contar uma história, o outro ia cantar, onde o Verbinho mais o Wagner nasceram, que eles gostavam de cantar. Isso, tá vendo? Era redação, ler suas redações, contar a história deles. Né? E são credibilidades, né? Quando a senhora fala do Wagner, vai ser outro que vai estar aqui no Bora Comigo, para que a gente possa contar a história das pessoas que fazem história na nossa cidade, né? Ele faz. E ele tomou um rumo muito bom, que é o ramo da música, né? Nossa, bom demais. Um cara excepcional.
a dificuldade naquela época de ser professora, Cleonice? A gente fazia com tanto amor, eu, Cidinha Amaral, aquela turma, a gente saía de lá, que a gente morava no centro, às vezes vinha de barco de chuva para dar aula aqui no Joaquim de Lima, trazia a roupa numa sacolinha para chegar aqui trocar para a gente dar aula. Mas a gente era feliz. O sentimento era de alegria. A gente vinha cantando. Os filhos da senhora Não hoje... existia carro naquela época, né? Não tinha ônibus, não tinha nada, a gente vinha na pé mesmo. E ninguém queixava a vida, não, era com satisfação. Os filhos da senhora hoje sentam e perguntam para a senhora o que a senhora deixou de legado dentro dessa trajetória na educação? Eles te valorizam muito. Valoriza tanto que minha filha também foi ser professora, né? Esse é o mais importante. Todos estudaram, assim, com dificuldade, não foi com facilidade também, não, viu? Não foi. Eu sei como é que é. Não é fácil, né? Não foi fácil, não, mas todos estudados estão aí, graças a Deus, trabalhando, os três. E esse segmento, eu acho, da educação tem uma grande importância, porque, como a gente fala, né? A importância maior, porque é ela que forma o médico, é ela que forma o comunicador, é ela que forma o professor, é ela que forma o gari, é ela que forma várias profissões, todas as profissões. Todas as profissões, depende do professor. O professor tem que passar por isso. Qual que é a mensagem que a senhora deixaria para os professores de hoje? Que eles sigam bem, sigam em luta e saibam que é muito importante. Hoje em dia eu vejo demais a importância. A gente passa por dificuldade, mas é como um aluno me falou, e eu gosto sempre de frisar isso. Se o mar não abrir para nós passar, Deus nos fará andar sobre as águas. Isso. Essa frase que a senhora carrega dentro do coração? Não é que eu carrego dentro do meu coração. Eu amo. Essa é muito importante e eu sei dela. A gente vai ter uma próxima oportunidade o prazer de estar contando o porquê dessa frase, né? Qual que é a mensagem que a senhora deixaria para os professores de hoje? No mundo que a gente vê globalizado, no mundo da internet, num mundo totalmente diferente daquele que nós vivemos antigamente. É muito importante elas continuarem, né? Que mesmo com toda a facilidade, às vezes para coisa ruim ou para coisa boa, todos dependem do professor ainda. É uma profissão que não adianta eles falar, não vai acabar. Eles, às vezes a gente fala assim, é mal remunerado, mas o pouco com Deus é muito. E eles têm toda a liberdade ali de dar aula e formar pessoas, que é o mais importante. É uma coisa que o nosso grande mestre, né, sempre quis, né, que a gente passasse as coisas boas para frente. Então, acho que o nosso professor, deixamos um legado muito grande nisso. A gente ensinar a pessoa a viver, a buscar ser melhor na vida. Se você quer ser melhor na vida, você tem que estudar. Qual que seria hoje o seu sonho? É muita coisa boa, viu, gente? eu, graças a Deus, vi meus filhos aí formados, caminhando, né? E agora ver meus netos e ver esses meus alunos, né? De vez em quando eu encontro um que me dá uma alegria tão grande. Eles se encontram comigo, às vezes eu nem conheço, aí quando eu falo o nome tal, eu me lembro. Porque quando eles foram meus alunos, muito novinhos, né? Aí eles mudaram. Eu não mudei tanto, mas eles mudaram. Tem deles que teve um que falou comigo, eu dei tanto trabalho. Eu falei, que trabalho que nada, gente. Se eu sou feliz, se meus filhos estão bem hoje, é porque eu tive alunos para mim trabalhar. Exatamente. Né? Que a gente tem que entender. É importante. É uma luta, mas é o que dá o segmento na vida dos meus filhos. E eu acho que é o ponto mais importante de ser uma educadora. Agora, para essas pessoas, né, para a comunidade em si, para a cidade em si, qual que seria a mensagem da educadora Cleonice para todos eles? Estudar, gente. Se eu estudo, nós não somos nada. Tem que estudar, tem que valorizar o professor, né, valorizar os serviçais, a direção, a educação em si, né? Nós estamos aí com o Zé Augusto aí, um menino maravilhoso, né, que está lutando pela educação, né, como sempre teve, né, que eu também amava a Clélia, né.
Nós pensamos que as pessoas que aí estão, porque tem um legado, né? Por elas tem um também, legado, né? Tem um legado e tem uma contribuição muito grande nessa parte de educação. E o Zé Augusto é uma pessoa que eu quero agradecer de antemão por estar abrindo as portas para nós, né? Nós estamos aqui na escola Carlindo Gaia. A Joana também, a diretora da escola, maior carinho, história, né? Maior carinho assim, pela gente. A família toda. E, para finalizar, qual que seria a mensagem final para essas pessoas? Eu sou grata a todas elas, todas, né? Porque elas é que estão construindo o futuro de Três Marias. E peço a elas, aos alunos, para dar continuidade, né, nessa educação e estudar mesmo, porque se eu estudo a gente não é nada, não. Temos que estudar. Exatamente. Eu queria agradecer a participação da senhora, muito bom, né? É bom a gente recordar essas histórias, porque a finalidade do Bora Comigo, ele vai trazer muitas outras pessoas que também vão contar as suas histórias para que a gente possa fazer história contando a sua história. Eu falo em nome de Posto e Restaurante Beira Rio. Qualidade, confiabilidade, os melhores preços, o melhor cardápio, você só encontra no Posto Beira Rio. BR-040, quilômetro 272. E eu quero te agradecer pela oportunidade, viu, Lucínio? Eu tive uma semana muito feliz e cheia de lembranças, recordando meus alunos, meus diretores, meus colegas de escola. Veio todo na minha mente e foi muito bom para mim. Estou feliz. E nós vamos falar, porque eu senti essa felicidade, né? Nos áudios que nós trocamos, nas falas, é muito importante. E o programa tem isso, é fazer a outra pessoa que está do outro lado se sentir bem contando a sua história. Gratidão, estou muito feliz. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe e que a gente possa estar contando várias histórias, como a história da dona Cleonice, educadora na cidade de Três Marias. Bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Bora comigo. Bora.